No episódio de hoje do Papo com Propriedade, IP Financing. O uso da API para obter acesso a crédito. Daniel Eloy, bem-vindo ao podcast Papo com Propriedade. Muito obrigado, prazer estar aqui. Pois é, Daniel. Bom, a gente está aqui, como sempre, mais um episódio, né, do Papo com Propriedade. Eu acho que para tratar um tema, né, que é, às vezes, um pouco discutido, principalmente no mundo da propriedade intelectual. Então, você, cofundador aí do ILUP, né, da APRIS, com toda essa bagagem, essa vivência, né, nessa questão de propriedade intelectual, principalmente unindo ali ativos intangíveis, valoração, acho que chegou o momento da gente falar de IP Finance, né? Conta pra gente um pouco o que é esse IP Finance, que significado que isso tem? Tá, bom ponto. Bom, primeiro, né, é um termo, como você falou, bem restrito, né, assim, a gente mesmo com muito tempo aqui de trabalho com propriedade intelectual nessa parte de valoração, né, de coisas ligadas a finanças e propriedade intelectual, a gente já teve oportunidade de trabalhar em projetos de IP Finance, mas foram poucos, né, e basicamente a ideia é possibilitar que empresas consigam financiamentos usando ativos de propriedade intelectual como uma garantia, né? Então, a ideia, por exemplo, vou pegar um financiamento com uma instituição pública, com um banco privado, né? E aí você dá aquele ativo seu como garantia, né? Se por acaso você não conseguir pagar o financiamento, essa instituição passa a ser a titular daquele ativo, né? Você transfere a propriedade para ela, né? Então, assim, é como se fosse uma outra garantia, né? Às vezes poderia dar um imóvel, né? Dar um outro ativo como garantia, você dá um ativo de propriedade intelectual. E esse movimento, Daniel, eu vejo que ele é bem importante para o cenário da propriedade intelectual como um todo, apesar do termo meio que levar a gente a pensar que é um financiamento do projeto, e não é nada disso, é bom que isso fique claro, né? Que é a questão da propriedade intelectual como crédito. Que tipo de propriedade intelectual entra nisso? Entra todo tipo? A gente está falando aí de know-how, de patente, de marca. O que entraria, ou o que você está vendo hoje, né, que está entrando como essa garantia? Assim, acho que é uma coisa bem subjetiva, porque vai ser a opinião de quem concede o financiamento, na verdade, né? Então, né, a gente invertendo o problema, né? Você vai emprestar um recurso para uma empresa, né, para uma instituição de pesquisa, quer que seja. O que você aceita como, né, uma garantia? E provavelmente um dos critérios muito importantes primeiro, né, quanto vale aquele ativo, naturalmente, né, porque o valor dele provavelmente também vai estar relacionado de alguma forma com o valor que você topa financiar, conceder de empréstimo, né? Então, o valor é uma variável importante. E eu acho que um outro muito importante seria a liquidez desse ativo, né? Então, assim, a capacidade que você tem como instituição depois que assumir um ativo, né, de um terceiro, de transformar isso em dinheiro, né? Então, muito provavelmente, né, você tem uma patente super bacana, sei lá, de biotecnologia, a instituição financeira não vai explorar ela diretamente, né? Naturalmente, ela vai ou vender, ou vai licenciar, né? vai ter outro tipo de exploração. Então, provavelmente, né, assim, os dois fatores principais que vão ser considerados são o valor e a liquidez, né? Assim, a possibilidade que tem depois de vender aquilo. E, muito provavelmente também, né, sabendo que, na média, um ativo de propriedade intelectual não tem uma liquidez tão alta, né? É difícil, né, você comercializar, não tem tantas empresas que, né, teriam interesse, poderiam explorar. É comum, né, que, vamos supor, né, você avaliou o ativo em 10, a instituição financeira vai colocar provavelmente um pênalti, né? Então, assim, eu topo te emprestar 1, né? Então, assim, porque eu não sei por quanto eu consigo vender, né? Não sei por quanto tempo, vamos supor se for uma patente, voltando ao exemplo, por quanto tempo essa patente ainda vai ficar atrativa, né, para o mercado, né, não vai ficar obsoleta, então não é uma lição trivial, sabe? Mas, assim, a priori, né, eu acho que um requisito importante é que seja um ativo registrado, né, assim, se for um know-how, né, que está como segredo industrial, imagino que vai ser mais difícil uma instituição topar usar ele como uma garantia de um financiamento, né, porque
como que você vai transferir isso depois, né? Você vai garantir que esse segredo se mantém como segredo, né? Então, provavelmente vai ter que ser algo registrado, né? Mas como são poucos casos, né? Até é difícil falar o que as empresas estão conseguindo usar, né? Que são poucos casos. E são poucos casos e a gente vê que é uma discussão que ela está nascendo ainda, né? É algo muito novo, até porque, como você falou, a gente vai falar de uma patente de biotecnologia, a gente está falando de um alto grau de incerteza, né? Exato. Então, regular a incerteza com garantia de crédito ali é uma linha meio tênue, né, entre a instituição financeira e... Isso. Acho que até por isso a gente teve já a oportunidade de fazer a valoração de ativos intangíveis e, né, ativos de propriedade intelectual para fins de financiamento, e o que a gente teve foi em marcas até, né? Não foi nem em patentes, que, assim, marca talvez ainda seja um pouco mais, não tem certeza tecnológica, né, que você falou agora, né? Então talvez tenha um pouco mais de liquidez, desde que seja uma marca, né, com alguma, né, um potencial de retorno interessante para quem for explorar. Então, né, assim, patentes para serem usados como garantia de financiamento, a gente ainda não teve oportunidade de valorar, né? Mesmo fazendo vários trabalhos. E diante desse cenário, né, que pelo menos eu acho que é uma tendência a ser discutido isso, principalmente agora, daqui para frente, né, que teve esse boom tecnológico, né? Então acho que vai vir muita coisa nesse sentido, talvez em marca, por conta de metaverso, todas as questões de NFC e tudo mais. E NFT também. E como que vantagem que isso tem? Quais desvantagens que isso tem? Quais são as barreiras que você está vendo aí no horizonte? Tá. Assim, a vantagem para mim é muito clara, né? É um ativo que as instituições já têm, que hoje não necessariamente elas conseguem alavancar em cima disso recursos financeiros, né? E seria mais uma fonte. Então, somente, né, para uma empresa que às vezes está captando recurso, né, uma startup que está ali precisando de recursos para crescer, seria uma fonte nova ali para ela, né, obter financiamento e ter algo para oferecer como garantia. Então, sem dúvida, se esse tema se amadurecer mais, né, se mais instituições toparem aceitar ativos de propriedade intelectual como garantias, eu acho que é um fomento importante, sabe, tanto para startups, né, quanto para o setor de tecnologia, né, de inovação também, mesmo, né, grandes empresas. Acho que esse é a principal vantagem. E eu acho que o principal desafio também está ligado ao amadurecimento, né, que é basicamente assim, como seria um framework, né, para uma instituição financeira conseguir decidir se ela vai topar fazer isso e como ela avalia cada ativo, para ver se aquele ativo pode ser considerado uma garantia ou não e por quanto ele entraria, sabe? Então, a gente já tem esse desafio de valoração para transações, né? Para transações convencionais, de compra, venda, licenciamento. Nesse caso, eu acho que a complexidade é ainda um pouco maior, porque, como eu tinha falado antes, uma coisa é você negociar um ativo com quem vai explorar. Naturalmente, né, vai ter mais conhecimento de mercado, já vai conseguir entender melhor a aplicação daquilo. Mas nesse caso, você tá quase que, né, dando uma garantia para alguém que depois vai ter que buscar alguém para explorar, né? Então tem uma perna a mais aí no processo. Então eu acho que isso aumenta um pouco a complexidade e aí dá até para entender, né, um pouco a resistência, talvez, né, ou a demora um pouco ainda para algumas instituições incluírem essa modalidade, sabe? E, né, naturalmente, talvez isso possa começar vir de algum tipo de instituição pública, bancos de fomento, né? E aí depois o mercado ir amadurecendo e mais empresas toparem esse tipo de modelo. Eu acho que a gente não vai fugir muito de uma discussão de política pública ou até um incentivo governamental em cima disso, não, né? Exato, imagino que sim. E até nessa linha, né, a gente está preparando, assim, por solicitação do Ministério da Economia e né, uma solicitação que veio da WIPO, um guia sobre o tema aqui no Brasil, né? Então, está, né, numa reta final de produção. A gente até espera que esse documento sirva ali como, né, um ponto de partida para quem está se interessando pelo tema, seja do lado de quem quer buscar o financiamento, seja do lado de quem quer oferecer o financiamento e ter o ativo de IPI como garantia. Bom ter essa notícia, né? Que é uma contribuição aí que o ILUP está fazendo em parceria com o Ministério da Economia, em parceria aí com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, na redação desse documento, né? E
tem mais alguma forma, até para a gente terminar aqui, caminhando aqui para o encerramento do nosso papo, tem alguma outra forma que o ILUP pode ajudar essas instituições que se interessarem por isso? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar essas instituições? Imagina assim, né, de um lado, de quem busca o financiamento, aí foi a experiência que a gente já teve em algumas situações, seria elaborar um laudo, né, que ajudasse a justificar um valor daquele ativo, né? Então, isso a gente já fez e já foi realmente usado na prática. Do lado de quem pensa, né, em oferecer essa modalidade de financiamento, eu, né, entendo que a gente conseguiria ajudar a avaliar os critérios, definir, né, quais seriam os critérios necessários para aceitar um ativo, e aí, né, uma experiência que a gente tem até mais ampla, também, uma vez aceito, como que você define o valor atribuído àquela garantia, né? Então, acho que a gente consegue ajudar nos dois lados aí. Muito bom. Daniel, muito obrigado por esse papo, muito obrigado por estar presente aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, né? Fica à disposição para as próximas. Ótimo, espero te encontrar mais vezes aqui para a gente bater um papo. Muito obrigado. Beleza, combinado.